Boa tarde a todos. Eu sou a professora Andréa Soares e hoje nós iremos para mais uma aula de ciência. Nosso objeto de conhecimento de hoje é a formação do solo e tipos de solo. E que está na apostila de vocês na página 28, ok? Vamos lá acompanhar a aula de hoje. Formação do solo e tipos de solos. Os solos são corpos naturais formados pela desagregação das rochas. Os solos são variados e são formados pela desintegração das partículas que compõem a rocha. O nome desse processo é intemperismo. Os sólidos são classificados em diversas formas, como quanto à textura e a presença de areia ou argila em sua composição, e essa é influenciada pelos elementos presentes. Tipos de solos. Os tipos de solos variam de acordo com a localização de formação e as condições do ambiente onde ele se formou. Alguns tipos são mais comuns. Vejamos agora o primeiro tipo de solo, né? Os mais comuns é um exemplo aqui é o solo arenoso. A composição dele é com presença de muita areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais, micro-organismos e planta vive com mais dificuldade nele devido à ausência de água. Solos argilosos. São menos arejados e mais compactados, portanto, são os mais úmidos, pois a água fica retirada por mais tempo neles devido a essa lenta infiltração. Solos siltosos apresentam alta concentração de silt e são erosíveis, pois não apresentam ser estáveis ou compactados. Suas partículas são bastante leves e pequenas e soltas. Assista comigo o vídeo a seguir sobre os tipos de solo. Preste bastante atenção no vídeo, tá bom? O solo forma a superfície sólida da crosta terrestre e é muito importante, pois é nele que vivemos, construímos nossas casas, plantamos os alimentos e extraímos recursos como ferro e alumínio. O solo é formado de 5 componentes: minerais, água, ar, matéria orgânica e seres vivos. A quantidade e o tipo de cada um desses componentes pode variar, e isso vai diferenciar um solo do outro. O solo, de uma forma bem geral, pode ser dividido em 4 tipos: arenoso, argiloso, umífero ou humoso e calcário. O solo arenoso é formado por grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Tem uma permeabilidade muito boa, ou seja, absorve água facilmente e não é muito ideal para cultivo. Claro, existem plantas que adoram esse tipo de solo, como os cactos e suculentas. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de argila e nutrientes, por isso é ótimo em reter água e possibilita uma produção agrícola. O solo umífero, é também conhecido como terra preta, e não preciso explicar o porquê, né? É muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica, o que o torna um solo bastante fértil e muito utilizado na produção agrícola. O solo calcário se caracteriza por possuir uma grande quantidade de pedras e se torna impróprio para cultivo por atrapalhar o desenvolvimento das raízes das plantas. A partir dos 4 tipos de solos que acabamos de falar, existem variações, e no Brasil os mais comuns encontrados em boa parte do país são o massapê e a terra roxa. O massapê é um solo escuro, argiloso e com matéria orgânica. É encontrado em grande parte do Nordeste brasileiro, e desde o início do século XVI é utilizado para cultivo de cana-de-açúcar, que se adapta muito bem a esse tipo de solo. A terra roxa é um solo de cor avermelhada e de origem vulcânica, originado da decomposição do basalto. O basalto é um tipo de rocha formada a partir do resfriamento da lava vulcânica. Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná, e é usado desde o século passado para a cultura do café. E agora, vamos para o desafio? O Plutumurus ortobalaganensis é o animal conhecido atualmente que vive na parte mais profunda da Terra.
Ele foi localizado em 2010 em cavernas na Espanha. Qual a profundidade em que ele foi encontrado? 1.980 metros, 1.570 metros ou 1.295 metros? Quem respondeu 1.980 metros de profundidade acertou. Ele é cego e vive nesse ambiente se alimentando de fungos e matéria em decomposição. E por hoje é isso, e até mais!